A história de Ruth revela princípios bíblicos capazes de trazer sucesso e prosperidade à vida de quem os conhecem. Ruth era viúva, pobre, sofredora e rejeitada. Ela cresceu num país inimigo de Israel e considerado amaldiçoado. Não tinha filhos e, com a morte de seu marido, teve que se mudar para uma terra estrangeira onde não conhecia ninguém além de sua sogra Noemi. Ali, lutou contra a pobreza, colhendo espigas no campo para sustentar a si e a sua sogra já idosa. Após tal descrição, você deve estar se questionando: o que essa pobre e sofrida viúva poderia me ensinar? Realmente, este é um questionamento válido, mas a história de Ruth não terminou dessa forma, pois sua vida teve uma reviravolta inacreditável. Ruth trabalhou, sustentou a si e a Noemi, casou-se novamente, se tornou mãe, prosperou e ainda teve o prazer de fazer parte da linhagem de Davi, Salomão e Jesus Cristo. Sim, essa mulher tem muito a nos ensinar sobre vida financeira, espiritual, relacionamentos e empreendedorismo. E é isso que veremos a partir de agora. Veremos as 5 lições de Ruth. Olá, tudo na paz? Eu me chamo Samuel Vinícius e este é o Vamos Prosperar, educação financeira cristã. Se você se interessa pelos assuntos finanças, empreendedorismo e Bíblia, considere se inscrever neste canal. Quem foi Ruth? Para compreender os ensinamentos financeiros da vida de Ruth, primeiro é preciso relembrar sua história. Ruth era uma moabita que se casou com um homem chamado Malom, filho de Elimeleque e Noemi, uma família judia que havia se mudado para Moabe devido a um período de fome em Israel. Após a morte de seu marido e de seu cunhado, Ruth decidiu não abandonar sua sogra e a seguir na volta para Israel. Chegando em Belém, decidiu trabalhar colhendo espigas. Ela disse: "Vou colher espigas no campo daquele que me permitir." Ruth 2, versículo 2. Ruth trabalhou com tanta dedicação, com tanto empenho, que chamou a atenção de Boaz, o dono do campo. Este, interrogando seus funcionários a respeito dela, descobriu que tinha deixado pai, mãe e sua terra natal para viver em Israel ao lado da já idosa Noemi. Ruth 2, versículo 11. Sabendo dessa história, o rico e influente Boaz favoreceu Ruth concedendo água, pão, proteção contra possíveis assédios dos homens e ordenando seus funcionários a permitirem e facilitarem seu trabalho. Assim, a moabita conseguiu sustentar a si e a Noemi. O tempo passou, Boaz se apaixonou por Ruth, eles se casaram e tiveram um filho chamado Obed, que gerou Jessé e Jessé gerou Davi, ou seja, a moabita Ruth fez parte da linhagem do Salvador Jesus. Feito esse breve resumo, vamos direto às lições de Ruth. Primeira lição de Ruth: seu passado não te define. Analisando o passado de Ruth, tenderemos a pensar que ela teria um futuro trágico. Veja, Ruth era uma moabita. Os moabitas eram descendentes de Moabe, filho de Ló. Eles eram conhecidos por suas práticas pagãs. Dessa forma, Israel se opôs veementemente a eles. Porém, Ruth rejeitou esse passado potencialmente negativo. Sua decisão de se mudar para Israel com Noemi implicava necessariamente em trocar sua nacionalidade. Ou seja, ela abriu mão de seu passado para se tornar uma judia, abandonar seu Deus pagão em favor do Deus de Israel e ser sepultada no mesmo local que sua sogra. Ruth declara tal decisão da seguinte forma: Noemi, aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ruth 1, 16 ao 17. Além de moabita, ela tinha perdido o marido e não teve filhos, ou seja, era viúva e possivelmente estéril.
um passado nada bom. Mas, apesar disso, corajosamente, Ruth seguiu em frente. Seguiu com Noemi olhando para o futuro, apesar do passado. O mesmo eu recomendo para você. Que você olhe para frente, independentemente do que viveu. Ora, talvez você tenha nascido numa cidade pobre, sem estrutura e com pouco acesso à educação, cultura e entretenimento. Quem sabe, você nasceu numa família de baixa renda, baixa instrução, muitos vícios e distante, muito distante dos caminhos do Senhor. Também é possível, até mesmo provável, que você não tenha nascido num país tido como de primeiro mundo, com mais segurança, desenvolvimento econômico e social. Seu passado não define seu futuro. Não dá para escapar de quem você foi. E também não podemos negar que os acontecimentos vividos exercem influência em nós. Onde nascemos e crescemos influencia o que somos. A família que tivemos também. Porém, exercer influência não significa determinar o que somos. Você pode ter pais que não completaram o ensino médio e mesmo assim cursar doutorado em Harvard. Você pode ter nascido numa família que despreza os princípios bíblicos e mesmo assim ser um cristão fiel. Você pode ter sido criado com pouquíssimos recursos financeiros e se tornar o primeiro milionário de sua família. Não importa o seu passado, ele não precisa definir o seu futuro. Uma vez que você colocou sua fé em Cristo, você é uma nova criatura. Como Paulo já disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. É libertador saber que não estamos presos ao passado. Conheço muita gente que, semelhante a Ruth, ao se encontrar com Deus, ao decidir seguir um novo caminho, ao escolher o progresso, o estudo, o trabalho, mudou a vida completamente. Então, liberte-se de seu passado, pois seu passado não te define. Segunda lição de Ruth: faça o certo, não o fácil. Após a morte de seu marido, Ruth ouviu de Noemi que ela estava livre. Livre para partir, livre para voltar para seus deuses e livre para procurar um novo marido. Convenhamos, abandonar Noemi e voltar para a casa de sua mãe era a opção mais fácil. Porém, não foi a opção que Ruth tomou. Ela não escolheu o mais fácil, escolheu o mais certo. Ela não abandonou Noemi, também não voltou aos deuses pagãos. Ela decidiu se mudar para uma terra estrangeira e viver com sua sogra idosa e sem filhos. Fazer o certo nem sempre é fácil. Na verdade, geralmente o certo costuma exigir sacrifício. O certo para Ruth exigiu o sacrifício de não voltar para sua família. O certo para você provavelmente exigirá também algum sacrifício. Estudar e se tornar um bom profissional exige sacrifício. Aprender sobre investimentos, organizar suas finanças também exige sacrifício. De igual modo, seguir os princípios bíblicos exige sacrifício. Mas tenho uma boa notícia para você. Sacrifícios no presente trazem recompensas maiores ainda no futuro. Aquele que sacrifica parte de seu tempo estudando e se tornando um profissional melhor receberá melhores salários no futuro. Quem se esforça para buscar a Deus terá uma eternidade plena. Aquele que no início de sua vida profissional evita ficar comprando tênis de marca, celulares topo de linha e que evita fazer gastos excessivos para assim sobrar dinheiro e investir em sua independência financeira, terá uma vida mais próspera, tranquila e livre, podendo inclusive se aposentar financeiramente bem antes que a maioria da população. Jordan Peterson, em seu livro 12 Regras para a Vida, escreveu: qual é a diferença entre os bem-sucedidos e os mal-sucedidos? Os bem-sucedidos sacrificam, as coisas melhoram à medida que eles praticam seus sacrifícios. Veja, sacrifício é algo extremamente vinculado ao cristianismo.
Jesus se sacrificou para que eu e você fôssemos livres do pecado. Sim, sacrifícios no presente geram grandes benefícios no futuro. Ou seja, se as coisas não estão como você gostaria que estivessem, talvez seja hora de fazer algum sacrifício. Fazer o que é certo, não o que é fácil. Quem sabe não seja necessário abrir mão daquilo que mais ama para poder se tornar quem Deus te chamou para ser, em vez de continuar sendo quem é. Jesus, ao dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, nos deixou um belo exemplo de que fazer o certo, mesmo sendo difícil, é melhor e mais lucrativo e, no fim, é mais prazeroso. Você, assim como eu, pode não gostar da ideia de fazer sempre o que é certo e não necessariamente fácil. Todavia, tenho certeza que você vai gostar e muito do resultado dessa ação. Fazer o certo, mesmo sendo mais difícil, traz os melhores resultados. Terceira lição de Ruth: tenha um caráter virtuoso. Uma das definições do termo caráter que mais gosto é atribuída a Epicuro, que diz: caráter é aquilo que você é quando ninguém está te olhando. Quando falo ter um caráter virtuoso, me refiro a fazer aquilo que é digno, que é bom e de boa fama, mesmo que ninguém esteja te vendo. É agir de forma sensata, distante dos olhos da sociedade, das redes sociais e do olhar de seu gerente ou cliente. Em minha opinião, Ruth foi um belo exemplo desse caráter virtuoso, mesmo longe dos olhares dos outros. Note que, quando Ruth disse para Noemi, aonde fores irei, a impressão que o relato bíblico passa é que não tinha ninguém perto dela. Outro ponto, certamente, não passou por sua mente que sua história estaria registrada na Bíblia Sagrada e que milhares leriam sobre ela e aprenderiam sobre seu caráter. As ações de seu caráter virtuoso foram tomadas com discrição, sem holofotes, e aqui está, ao meu ver, um bom balizador para suas ações. Quando for fazer algo, considere se faria a mesma coisa se alguém importante estivesse vendo. Imagine que sua mãe, pai ou filhos estivessem observando. Você faria o mesmo? Melhor ainda, lembre-se que Deus está te vendo. Você ainda assim tomaria as atitudes que toma? Sendo prático, eu digo, trabalhe sempre como se seu patrão, gerente ou cliente estivesse vendo. Converse com as pessoas como se seu cônjuge estivesse ouvindo. Assista coisas que assistiria mesmo na presença de seus pais. Sim, é sensato adequar nosso comportamento ao ambiente onde estamos. É recomendado agir de uma forma num almoço em família e de outra forma numa reunião de trabalho. Entretanto, essa não é a questão que me refiro aqui. Não estou me referindo a regras de etiqueta ou convívio social. Estou falando de sempre ter um caráter virtuoso, sempre ser verdadeiro, educado e confiável. Quarta lição de Ruth: cultive relacionamentos significativos. Com a morte de seu primeiro marido, Ruth preferiu não voltar para a casa de seus familiares. Ela se recusou voltar a viver em meio ao povo que não adorava o Deus de Israel. Em vez disso, escolheu ficar com Noemi, ir para Israel com Noemi, servir ao Senhor junto com Noemi. Ouça-me. Existem pessoas que entram em nossas vidas que não devemos deixá-las sair. Pessoas que nos aproximam de Deus, que nos ajudam a progredir, a sermos pessoas melhores, profissionais melhores e cristãos melhores. Provavelmente, Noemi, mesmo com todas suas falhas, foi uma dessas pessoas para Ruth. Boaz foi outra pessoa assim, outra pessoa que a acolheu, protegeu e ainda a aproximou de Deus. Sim, é fato, somos influenciados pelo meio. De uma forma ou de outra, as pessoas que nos cercam exercem algum tipo de influência em nós. Tanto a Bíblia quanto diversas pesquisas científicas apontam para tal fato. Sendo assim,
cabe a nós mantermos nossos relacionamentos significativos, nos aproximarmos daqueles que nos fazem progredir, que acrescentam em nossas vidas, que tenham objetivos parecidos com os nossos. Você quer emagrecer? Então, aproxime-se de pessoas que vivem de forma mais saudável e que te incentivam para tal. Quer prosperar? Se cerque de pessoas que buscam progredir na vida. Quer conhecer mais a Deus? Passe tempo com aqueles que buscam ao Senhor. Veja, não estou falando que você não deve conversar com aqueles que são vistos como pecadores. Não é isso. Até porque o próprio Jesus conversou e se relacionou com pecadores. Veja o fato. Jesus conversava com os pecadores, mas ele mantinha relacionamento constante e íntimo com seus discípulos, com aqueles que buscavam o reino de Deus, com aqueles que tentavam se afastar do pecado. É provável que existam pessoas em seu trabalho que são profissionais ruins, que não buscam evoluir, que só conversam bobagens que não levam a lugar nenhum. Daí eu te pergunto, o que você está fazendo com essas pessoas? Se você é alguém que busca o progresso, fique sabendo, é mais fácil descer ao nível deles do que eles subirem ao seu. Perceba que é muito mais fácil descer do que subir. E mais, nem todos que estão no fundo desejam subir. Então, busque e mantenha relacionamentos significativos, relacionamentos trabalhistas, de amizade ou românticos. Tenha por perto relacionamentos que você recomendaria à sua irmã, filhos e netos. Se você tem um amigo cuja amizade não recomendaria a alguém que ama, essa amizade não deveria servir para você. Quinta lição de Ruth: faça o que puder. Com a morte de seu marido, Ruth ficou na pior. Pense bem, ela era uma mulher pobre, moabita, viúva, sem filhos, possivelmente estéril e ainda tinha sua sogra idosa para sustentar. Tal situação não era boa. Pelo contrário, era péssima. Um cenário desse é capaz de levar muitos ao desespero, descrença e a desistirem na vida. Isso não aconteceu com Ruth. Ela tinha problemas, grandes problemas, mas se concentrou no que poderia fazer, naquilo que estava no seu raio de atuação. Seus problemas eram imensos, mas ela ainda podia trabalhar. Ela ainda poderia colher espigas, e foi isso que ela fez. Fez o que poderia fazer. Ela se mudou para uma terra estrangeira onde não conhecia ninguém. O que ela podia fazer? Trabalhar de forma honesta para criar novos relacionamentos confiáveis. Foi isso que ela fez. Fez o que poderia fazer. Essa é uma mensagem profunda demais, que fico até com receio de não passá-la da forma mais clara possível. Note que muitos se concentram em coisas grandes demais, nas quais eles possuem pouco poder de atuação. Vários se concentram nos problemas do capitalismo, nos problemas da corrupção, da nova ordem mundial, da globalização, das mudanças climáticas, da imigração descontrolada, dos Illuminatis e até mesmo de extraterrestres. Estes querem mudar o mundo, mas se esquecem até mesmo de arrumar a cama onde dormem. Sim, todos estes grandes assuntos são importantes e interessantes, mas se você é uma pessoa como 99,99% das pessoas, você terá pouquíssima influência sobre tais questões. Em outras palavras, o que você pode fazer sobre tais assuntos simplesmente não fará a menor diferença. Por outro lado, você tem muito a fazer para mudar a sua realidade financeira, bem como das pessoas que te cercam. Você também pode influenciar a vida espiritual daqueles que estão próximos a você, levando as boas novas do Evangelho. Você pode e deve trabalhar com afinco, ser um profissional melhor, aprender um novo idioma, buscar mais a Deus, aprender mais a sua escritura, cuidar melhor da sua saúde e por aí vai. Resumindo, antes de querer mudar o mundo, arrume a sua cama. Faça o que você pode fazer. Assim como está em Eclesiastes 9:10.
tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. As lições da vida de Ruth são profundas demais. Elas dizem: seu passado não te define, faça o certo, não o fácil, tenha um caráter virtuoso, cultive relacionamentos significativos e faça o que puder. Acredito que o tempo é um dos bens mais preciosos do mundo. Não tem como recuperar o tempo que passou. Se passou, é passado, não volta mais. Sendo assim, valorize muito o tempo que você passou aqui comigo. Esta não é uma mensagem apenas para te entreter. Ela visa te impactar, te transformar sua vida, suas ações, seus hábitos e, consequentemente, seus resultados. Então, não perca seu tempo. Faça uma avaliação de cada um desses pontos. Se possível, anote-os. Anote-os num papel ou coloque no papel de parede do seu celular ou notebook. Coloque também sua vida em revista. Veja em quais pontos você pode e precisa melhorar. Em seguida, comece a agir na direção das melhoras necessárias para você. Se você deseja acelerar esse processo de progresso, clique no primeiro link na descrição e assista à primeira aula do curso Liberdade Financeira Cristã, que é o lugar onde mostro como sair das dívidas, aumentar sua renda e conquistar a independência financeira. É só acessar o primeiro link na descrição. Forte abraço, fique na paz de Cristo e até a próxima!